Pessoal, boa tarde. Prazer estar falando com vocês. Eu não falei com o Felipe na primeira temporada, então prazer estar falando com você hoje. Eu maratonei tudo esse final de semana, devorei a série de novo, então vivi tudo que tinha para viver nessa temporada e estou aqui para falar para vocês que, mais uma vez, um excelente trabalho, excelente temporada, excelente atuações, cara, e muito intenso. Terminei cada episódio sem fôlego, cara. Muito, muito, muito bom. Eu quero começar perguntando para o Gabriel como é que foi viver esse turbilhão de temporadas, porque o Pedro, ele é um personagem que ele vai do 0 a 100, assim, muito rápido, cara. Então você tá aqui falando manso, falando baixo, do nada cresce. Então, como ator, como é que é viver tudo isso? Não é fácil, Eu imagino, cara. porque é o que você falou, são picos, né, cara, assim, a gente trabalha, essa série trabalha com esses picos o tempo todo, né, e ainda por cima, Pedro tem a questão da energia da cocaína por trás daquilo, vivendo circunstâncias, situações nessa segunda temporada, como você bem disse, mais intensas ainda do que da primeira, né, a primeira a gente apresenta os conflitos e nessa segunda a gente consegue aprofundar mais. Uhum. Então, assim, é complexo, sabe, assim, tem seu grau de dificuldade, mas ao mesmo tempo foi muito interessante, assim, pela primeira vez retomar um personagem, Uhum. né, essa possibilidade que as séries trazem pra gente, pra mim foi a primeira vez que eu fiz, e foi um retorno muito fluido, sabe, assim, acho que muito proporcionado pelo o Breno capitaneando o nosso barco e, enfim, e a mesma equipe. Então foi uma retomada bem leve nesse sentido. E eu acho que eu aprendi e sigo aprendendo, muito com esse personagem e, acima de tudo, com esse processo sobre como, eh, cuidar de mim também, sabe, assim, em relação ao pós-cena, ao pós-set, pós-temporada, porque é isso que a gente estava falando, são picos, são o tempo que a gente fica filmando é muito intenso e por mais que a gente tente se cuidar, mexe com a gente, não tem como não mexer. Mas eu acho que a cada temporada, cada passo que a gente deu, acho que eu fui aprendendo mais, caminhando mais para, enfim, entender como me cuidar, como me blindar, o máximo que der, pelo menos, sabe? Sim, Porque sim. é isso, assim, acho que para viver esses personagens e essa história não tem como não se entregar no 100%, né? Então a gente deixa tudo no set, mas depois tem que ter um cuidado com a gente mesmo, né? Com certeza. Flávio e Felipe, eu já tive a oportunidade de falar com o Flávio na primeira temporada, que eu acho muito incrível a sinergia por conta das linhas temporais diferentes para a entrega do passado, do presente, para manter-se o mesmo Vitor. Só que assim como o Pedro Dom tem uma coisa muito mais da loucura nessa temporada, o Vitor ele trouxe uma outra vertente muito mais leve no sentido de a gente vê um Vitor apaixonado, a gente vê um lado mais romântico, um lado que em meio a tanto caos que está acontecendo em tela, você fala, ufa, um respira agora, o cara tá ali pedindo a mão, tá, sabe, namorando, é uma coisa muito mais light. E é que a gente não tinha visto do Vitor na primeira temporada. Nesse trabalho de sinergia de vocês dois, como é que vocês construíram esse lado mais leve do Vitor? Acho que o Felipe já tinha isso na primeira temporada, porque ele faz a parte jovem, né, que ainda Uhum. não tinha passado por tantas questões como a fase que eu fiz muito na primeira temporada, que é pós-polícia, pós toda a desilusão, a questão do Pedro. E aí é isso que você falou, nessa segunda temporada eu pude chegar nessa fase, mais próximo da fase do Felipe. Então eu pude passar por um Vitor mais solar, um cara que sorri, um cara que é apaixonado, um cara que ainda tem alguns ideais que ele acredita. Então eu fui por um caminho que para mim era um pouco desconhecido do Vitor. E isso era até conversado no set, sabe? Ai, que bom, o Flávio, esse Vitor agora está sorrindo. Que coisa que a É gente uma não via surpresa quando acontece, cara. então isso eu pude passar por caminhos que eu não tinha passado antes. Isso é delicioso. E isso só não é só por isso, mas por ter mais de uma temporada, isso vai acontecendo, porque a gente consegue ampliar o leque de, de acontecimentos, né, dentro daquela história. Sim. Se isso se restringisse a uma temporada ou a um filme, não cairia. Então é tão bom para a gente como ator poder se aprofundar mesmo e brincar, que não deixa de ser um jeito da gente jogar
com os nossos colegas e com a gente mesmo, esse novo jogo que foi proposto pelos roteiristas. E aí que você falou dessa sinergia, é um pouco isso. Eu tive que buscar um pouco no que o Felipe construiu, mais do que a gente já construiu na primeira temporada, para fazer o mesmo personagem. Sim, tive que buscar e beber muito mais nele, porque eu me aproximei daquele cara, daquele astral que ele sempre teve. Eu também, assim, podendo assistir a primeira temporada antes de filmarmos a segunda, eu observei muito mais o Flávio do que quando a gente filmou a primeira. O Flávio em cena, o Vitor que ele construiu, e acho que essa troca foi o que a gente conseguiu como resultado na segunda temporada. Um Vitor muito mais único, né? Muito mais simbiótico, né? Nós dois, eu acho que a gente está muito mais parecido na segunda temporada. E um Vitor mais doce também, que o Flávio acaba interpretando, como ele falou, um Vitor mais apaixonado, um Vitor um pouco mais ingênuo, mas também fadado ao sofrimento, parece, porque pede a mão da menina, mas leva um toco. Aí depois se apaixona por outra menina e tragédia depois também. Então, na verdade, é um Vitor doce e que, conforme tudo isso vai acontecendo na vida dele, explica por que ele se tornou o cara que ele se tornou mais velho. Na primeira temporada eu tive a oportunidade de falar para o Breno que a história do Vitor é tão complexa quanto a do Pedro. E o Vitor é um personagem tão interessante e até engraçado, porque se chama Dom a série, mas ao mesmo tempo você fala assim, putz, o protagonismo está meio dividido em vários momentos e são histórias que ficam até muito apartadas, principalmente nessa segunda temporada. Você vê o Vitor caminhar para um outro lado que não tem nada a ver com a história do Dom, tá ligada com o Caine e tudo mais, mas é uma outra história, uma outra, e para mostrar como ele chegou onde chegou. Eu acho muito interessante isso. E entrando em localidades, já ir perguntando para vocês três, enfim, a gente passa por vários cenários nessa temporada. A gente vai da mata para cadeia, para favela, para Espírito Santo. Onde vocês rodaram? Foram nas localidades mesmo? Como foi essa experiência? Como foi viajar? Enfim. Grande parte da série a gente filmou no Uruguai justamente por causa da pandemia, né? Que estava bombando na época que a gente filmou, e no Uruguai era mais tranquilo. Isso, acho que desafios muito práticos, como o frio que a gente teve que enfrentar, adaptar o figurino, né, usar uma segunda pele, enfim, o que a gente pudesse fazer para se adaptar àquilo. Tem alguns momentos engraçados, por exemplo, no Uruguai tem uma cena em que eu entro na casa e aí tem um jardim enorme que eu tenho que correr com a arminha e tal, Vitinho policial, não sei o quê. E ofegante, obviamente, e um frio, né? Tava muito frio nesse dia. E aí eu correndo aquele jardim, ofegante, saía a fumacinha, o vaporzinho da minha boca. E aí o Breno chegou, era um plano de sequência, ele falou, olha, você vai ter que não respirar, porque é Rio de Janeiro. A gente não pode mostrar que a gente está num lugar tão frio assim. Ou seja, é isso, alguns momentos engraçados por causa desses lugares diversos que a gente filmou. Eu acho que a gente foi além dos lugares reais, né? Quer dizer, o Uruguai a gente filmou como se fosse Rio de Janeiro, como se fosse Espírito Santo. Mas sim, como esse recorte tão grande que é a Amazônia, a gente ficou na Amazônia 3 semanas, pelo menos. Ficamos realmente isolados lá. Fomos para o Espírito Santo também. Então é muito grande mesmo essa temporada. Assim, é uma produção enorme. E a gente, de fato, foi para os lugares e, além desses lugares, a gente teve que ir para outros por conta de pandemia e tal, como acho que é natural em produção também. As coisas, a gente conta a história de uma forma um pouco, é uma mentirinha que a gente conta, né? Mas nesse caso a gente contou essa mentira de formas muito reais, assim, o Breno sempre fez muita questão, né? A gente vamos para a Amazônia, não vamos mentir não, e de fato é diferente, de fato isso resulta na tela, isso resulta na gente interpretando. Eu acho que a gente só não foi para um presídio no Espírito Santo por conta da pandemia, porque é o que o Flávio falou, assim, ele tinha sempre o desejo de buscar o máximo de realismo possível. E eu acho que pensando na primeira temporada sendo muito concentrada no Rio de Janeiro, por conta, né, de ser a apresentação desses personagens, a segunda a gente expande para esses lugares tão distantes, né, como pensar no Rio, Espírito Santo, Amazônia, enfim. E isso tem a ver com as escolhas desses personagens, que de alguma forma levaram eles, obrigaram, ou enfim, por uma escolha, levaram eles para lugares distantes do Rio de Janeiro, né? Então o cenário ele acompanha de alguma forma, acho que as escolhas, né? O andar da dramaturgia. Gabriel, na primeira temporada a gente vê o comecinho da fatídica cena do túnel.
Na segunda temporada a gente vê mais um pouquinho dessa cena. Você já filmou essa cena inteira e ela foi fatiada? A gente vai ver o desfecho todo na terceira temporada ou você ainda não filmou tudo? Cara, a gente foi filmando cada trechinho que você... O trecho da primeira temporada a gente filmou na primeira, o trecho da segunda a gente filmou na segunda, e o trecho da terceira a gente já filmou na terceira agora. A gente termina de filmar amanhã essa última temporada. Mas a gente fez, é isso, fracionada essa última sequência da vida do Pedro, né? Falei na sala das meninas que a gente sempre aqui do lado do jornalista tem oportunidade de conversar com vocês no pré. Então, assim, vem aí a temporada, a gente vai e conversa. Mas a gente nunca tem oportunidade de falar o pós. Ah, como foi para vocês viverem a primeira temporada? Como foi viver o lançamento da segunda temporada? Então, para fechar aqui, eu quero perguntar para os três. Como foi para vocês a recepção do público, mensagens, feedbacks, críticas e afins da primeira temporada? Quais são as expectativas que vocês têm para o lançamento da segunda temporada? Daí a gente fala sobre a terceira e a gente volta na próxima entrevista do ano que vem. A recepção foi muito boa e até surpreendente, porque fez muito sucesso fora do Brasil também. Mas eu acho que não só pelo sucesso internacional que a série teve, por ter um investimento muito grande, né? Uma produção incrível da Conspiração e a Prime também com uma divulgação excelente fora do Brasil. Mas o que me impressionou muito também foi a recepção no Brasil mesmo. Inclusive porque a gente vive em um país onde as pessoas não costumam ter interesse em assistir as produções audiovisuais brasileiras, infelizmente. Mas foi uma série que fez, sim, muito sucesso, se tornou muito popular, as pessoas realmente se engajaram com a história, com os personagens. Muita gente veio comentar, amigos meus vieram comentar e assistiram tudo. Enfim, é muito empolgante ver que, de fato, é algo que fez sucesso e empolgou genuinamente as pessoas. Acho que muita gente do Rio também, por ser uma história que se passa no Rio de Janeiro e uma história famosa, né? Uhum. Eu acho que isso também influenciou muito. Então, foi muito maneiro ver como as pessoas gostaram mesmo da série. Foi, acho que a repercussão para a gente foi incrível, né? Foi surpreendente mesmo e continua acontecendo. É que tá, a gente ainda não lançou a segunda temporada, né? Vem agora, essa semana, mas eu estou no Rio de Janeiro, moro em São Paulo, estou no Rio rodando a terceira, diariamente as pessoas abordam para falar do Dom. Então isso continua repercutindo. Foi gigante quando lançou e continua, e continua. Então, que coisa linda, né, pra gente. Aconteceu uma coisa curiosa, vocês devem, né, lógico, todos nós vivemos isso, mas a gente lançou a primeira temporada no auge da pandemia, né? Então, para nós atores, tem sempre um momento de lançamento de algum trabalho e de você começar a cruzar com as pessoas e as pessoas comentarem desse trabalho pessoalmente. Então, o feedback que a gente teve inicial foi absolutamente virtual. Foi maravilhoso, foi incrível, né? A série tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava, mas foi totalmente virtual, porque era um momento que a gente nem saía de casa direito ainda. Sim. Então, eu particularmente, não sei vocês, mas eu fui começar a sentir esse retorno do público por conta da primeira temporada, quando a gente estava rodando a segunda, que já era um momento um pouco menos tenso da pandemia, pelo menos a gente já estava nos lugares, e eu voltei a estar caracterizado de Dom, voltei a ficar louro e tal, e aí eu acho que eu lembro que foi a primeira vez, ou seja, sei lá, 1 ano e meio depois do lançamento da primeira temporada, teve a primeira vez que uma pessoa passou na rua e me reconheceu, e falou, você fez o Dom e tal, sabe? Principalmente por isso, porque foi um lançamento num período em que as pessoas não se cruzavam, não se viam simplesmente, né? Mas somando ao que o Flávio falou, é muito muito gratificante ver, ainda mais agora tão próximo do lançamento da segunda, a expectativa das pessoas. Ou seja, a gente, né, somando inclusive também ao que o Felipe falou, a gente conseguiu fidelizar um público. Tem pessoas que estão esperando, tem pessoas que reassistiram agora a primeira temporada para poder ver a segunda com tudo muito fresquinho, entendeu? Então você fala, pô, acabou que a gente não conseguiu lançar a segunda no ano passado, enfim, ela estava programada para o final do ano e a gente acabou não conseguindo lançar, então tem mais de 1 ano que lançamos a primeira, e as pessoas muita gente está ansiosa, assim, está com uma expectativa alta para o lançamento, então isso é muito gratificante, assim, de receber esse feedback, e eu espero que todo mundo curta tanto a segunda quanto curtiram a primeira.
Não, e, cara, para um consumidor de série que sou, para quem acompanha uma série, já vê que vai lançar uma temporada já tendo renovada para a próxima, você fala, putz, maravilhoso, cara. Então, quando anunciaram na CCXP, eu tava no painel, eu falei, putz, nem tem o trailer ainda, não tinha acontecido nada, pá, já vai ter a terceira. Eu falei, putz, é isso, cara, a gente quer isso mesmo. Por mais que a história do Dom, entendo que se alguém der uma googada vai saber o final, pô, você fica ali, tá, mas e o Victor, e o resto dos personagens, e a cena do túnel inteira? Porque quando eu comecei a ver essa segunda temporada, eu tava assim, pô, legal, mais um trecho da cena do túnel. Aí vai fechar a temporada, você vê mais um trecho, você fala assim, cara, vai mostrar tudo de uma vez agora? Ah, não, então espera que na próxima você vê o resto do final, entendeu? Então, para quem consome série, é muito maravilhoso. Já vai entrar numa temporada tendo a próxima garantida. É aquele date que você sabe que você pode se apegar. Você vai sair mais uma vez, é isso. Mas é muito isso, cara. É muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. A temporada tá incrível. Quem for assistir, maratonar, acho que Num Tiro Só é uma recomendação boa. E aí depois o Gabriel passa as dicas pra gente dar uma relaxada pós-episódio, porque é brabo, cara. Boa. Valeu, Fábio. Valeu, Valeu, gente. Um Fábio. abraço. Muito Obrigado, bom. cara. Obrigadão. Obrigado, mano. Até mais. Tchau. Valeu.